Em 2004, aconteceu uma das maiores tragédias da humanidade, que foi o tsunami que aconteceu no Mar Índico, afetando 14 países, dentre estes a Tailândia, o Sri Lanka e principalmente a Indonésia. Isso aconteceu no Natal daquele ano, quando quase 228 mil pessoas morreram por conta do acontecimento. Esse tsunami, ele abalou o mundo inteiro e todo o planeta ficou atento àquela tragédia, àquela grande desgraça que caiu sobre aqueles povos. E de fato muitas pessoas ficaram atônitas, ficaram perplexas, não sabendo como diferenciar ou como precisar a existência de um Deus que é bom, que é misericordioso e uma atuação tão drástica, tão pesada. Isso inclusive fez com que um grande líder evangélico no Brasil, ele publicamente adotasse o teísmo aberto, porque o teísmo aberto diz que o Senhor Deus ele não tem o controle de nada, ele não conhece nada do futuro, ele é tão limitado quanto a isso como qualquer ser humano. E então o argumento dele é que Deus não tinha responsabilidade nenhuma com aquele tsunami, nem poderia ter, e que todos deveriam continuar vendo-o como um Deus bom e misericordioso e um Deus que nunca, mas nunca faria tal tragédia. Isso serve para exemplificar como a nossa mente, a nossa justiça, ela é limitada. Nós queremos adaptar o Senhor Deus àquilo que nós entendemos por ser bom ou ruim, justo ou injusto. Hoje, muitas pessoas também têm indagado sobre esta grande pandemia que tem levado muitos entes queridos, muitos amigos, muitas pessoas próximas. São pacientes que passam por vezes uma ou no máximo 2 semanas e aí morrem com falta de ar. E muitos se perguntam, eu não acredito, será que Deus tem alguma coisa a ver com isto? E elas respondem, acredito que não, Deus não pode estar envolvido nisto. É exatamente nesse contexto que eu quero expor aqui Jó capítulo 36, a partir do verso 24 até 37, verso 13. E nós tentaremos, na exposição desse texto, fazer uma síntese de como devemos, de fato, encarar a pessoa soberana do nosso Deus Todo-Poderoso e as catástrofes, os sofrimentos que vêm sobre nós. Esse trecho aqui escolhido, capítulo 36 e capítulo 37, traz o discurso de Eliú. Jó, como todos sabem, ele foi despossuído da sua família, dos seus bens e da sua própria saúde. E 3 amigos vieram consolá-lo, mas este consolo foi equivocado. Eliú então surge, ele entra em cena para desfazer aquela visão e exortar a Jó para que ele permaneça como homem íntegro e fiel, obediente ao Senhor. Eliú, no seu discurso, ele destaca, ele ressalta o caráter disciplinador e, ao mesmo tempo, redentor do nosso Deus com relação ao sofrimento. Ele faz isto em 4 discursos. No primeiro destes discursos, temos a soberania transcendente de Deus, que também é imanente, ou seja, Eliú diz que Deus ele é altíssimo, ele está muito distante de nós, ele é o Todo-Poderoso, mas ele também é aquele que está ao nosso lado, é aquele que convive nessa terra e, claro, conforme o ensino da Escritura Sagrada, aquele que convive com o seu povo. No segundo discurso, Eliú ressalta o pecado do homem e a graça divina. Há aqui um contraste, não é? Mostrando, de um lado, o homem totalmente pecador, pequeno, falho, e do outro, o Senhor Deus manifestando a sua graça divina sobre a vida deste miserável pecador. No terceiro discurso, Eliú argumenta que ninguém pode mover a mão de Deus. Ninguém tem esse poder.
O Senhor Deus, Ele é autônomo, Ele é poderoso e Ele faz aquilo que de fato deseja como Deus que é. E no quarto discurso, Eliú traz o propósito divino no sofrimento. Ou seja, de fato, o Senhor Deus, Ele possui um propósito quanto ao sofrimento humano, principalmente o sofrimento de seus filhos. Ou seja, o Senhor Deus não é alguém que está apático ou fora, ou que não é responsável por isto. Não, Ele é. Mas Ele assim o faz com um propósito sobretudo para seus filhos, embora também haja um propósito sobre os ímpios. Portanto, Eliú exorta a Jó para não reclamar da sua condição, mas adorá-lo no meio do sofrimento. É isto que Eliú traz como palavra à vida daquele servo. E esse trecho que nós trabalharemos, parte do capítulo 36 e parte do capítulo 37, ressalta a criação como serva para os propósitos de Deus. A linguagem aqui traz principalmente a tempestade, traz aqui a manifestação da chuva, da neve, dos ventos, dos trovões, como uma manifestação servil, como uma manifestação vinda de um escravo que está completamente submisso à mão do Criador. Portanto, a criação, ela serve ao nosso Deus. E diante disto, esse trecho que nós trabalharemos, ele vai nos responder algo extremamente importante, a saber, como o crente deve se manifestar em meio ao sofrimento, em meio às tragédias promovidas pela criação. Essa é a pergunta e essa é a resposta de Eliú para Jó. E para nós isso é extremamente importante, porque vivemos hoje uma pandemia e a nossa região aqui vive inclusive os açoites e o flagelo de uma segunda onda, onde muitas pessoas têm morrido, onde muitas famílias estão enlutadas, principalmente famílias do povo de Deus. Então, quais são as três lições, as três ordenanças, quais são as três posturas que um crente ele deve ter quando vive uma calamidade, quando vive um sofrimento? A primeira delas está no capítulo 36, do verso 24 a 26, quando Eliú diz que o crente, em meio a este sofrimento ou a qualquer outro sofrimento, ele deve exaltar a Deus, glorificá-lo, deve adorá-lo. Veja só, capítulo 36, de 24 a 26, diz assim a palavra do Senhor: Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens as contemplam, de longe as admira o homem. Eis que Deus é grande e não podemos compreender o número dos seus anos, não se pode calcular. Aqui Eliú, ele está ressaltando o caráter de Deus, está ressaltando quem Deus é e o que nós devemos fazer diante de toda esta magnitude. No verso 24, ele já começa dizendo: lembra-te de lhe magnificares as obras. Lembra, você deve adorar ao Senhor, você deve exaltá-lo. Esse é o ponto. Isto significa que essa postura é uma postura constante na vida do crente. Não importa se ele está bem, se ele está na fartura, na saúde, na paz, ou se ele está na escassez, se ele está no sofrimento, se ele está na guerra, não importa. O crente, ele deve adorar a Deus em toda e qualquer circunstância. Em vez de tentar limitar a Deus a nossa razão e a nossa justiça, nós devemos, como crentes, aceitar e receber, por vezes, os flagelos do Senhor Deus e adorá-lo e exaltá-lo, porque essa é a finalidade do ser humano na terra, que é glorificar a Deus e estar com Ele, obedecendo-lhe a palavra.
É por isso que Eliú vai dizer que nós devemos magnificá-lo, devemos exaltá-lo, e a expressão aqui significa exaltar, engrandecer, portanto adorar. Ele diz que isso acontece até porque nós não conseguimos colocar o Senhor Deus dentro da nossa lógica pecaminosa. Em outras palavras, nós não conseguimos compreender a Deus em toda a sua totalidade. Verso 25, todos os homens as contemplam, de longe admira o homem. Eis que Deus é grande e não podemos compreender, o número dos seus anos não se pode calcular. Deus é imenso, Deus é grandioso. Como é que agora nós tentamos, de alguma forma, compreendê-lo? A nossa razão, o nosso raciocínio, a construção do nosso conhecimento é afetado pelo pecado. Nós não podemos entender ao Senhor Deus em toda a sua totalidade. É por isso que a postura de adoração deve acontecer pela fé. Nós que cremos na sua palavra, nós que entendemos aquilo que nos foi revelado, devemos adorar ao Senhor. Em momentos como este que nós vivemos, de pandemia, de sofrimento, de flagelo, de choro, seja o Senhor Deus adorado, seja engrandecido. Um Deus que não pode ser captado, não pode ser aprisionado pela nossa compreensão. Quantas vezes não compreendemos aquilo que o Senhor Deus deseja do seu povo na terra, bem como dos ímpios, mas nós devemos simplesmente adorá-lo. Essa é a postura. É a primeira que Eliú coloca aqui neste trecho da Escritura Sagrada. Lembra-te de lhe magnificares as obras. A segunda postura que Eliú coloca do crente diante do sofrimento e diante das tragédias não é apenas exaltar ao Senhor, mas também temê-lo como aquele que é soberano. Capítulo 36, do verso 27 até 37, verso 12. Veja como Eliú desenvolve este temor que deve estar no coração dos filhos do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: porque atrai para si as gotas de água, e de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por essas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os dardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Sobre isto, treme também o meu coração e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por debaixo de todos os céus e o seu relâmpago até aos confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque ele diz à neve: cai sobre a terra, e à chuva e ao aguaceiro, sede fortes. Assim torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele, e as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai o pé de vento, e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza
da terra. Quão grande é o Senhor! Como Ele tem todo o controle em suas mãos. Eliú está claramente dizendo aqui que nada foge do seu absoluto controle. O Senhor é o princípio e a causa de todas as coisas. Tudo o que acontece, tudo o que ocorre, o Senhor assim determina. É exatamente isso que Eliú está dizendo. Tudo o que acontece é porque o Senhor assim o faz. Quando ele diz, porque atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva. Ora, o que ele está dizendo? Deus atrai estas águas para o céu, nas nuvens, e depois faz com que desçam para regar a terra e para cumprir o seu propósito. É exatamente isso que ele diz. E diante de todas essas questões, existe a incompreensão humana, a total incompreensão daquilo que o Senhor Deus estabelece na criação. Verso 29. Acaso pode alguém entender o estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Aqui não está necessariamente dizendo, como hoje os cientistas eles explicam cientificamente o que é o trovão, o que é a chuva. Não é isso. Mas é a maneira como o Senhor Deus age. E como isso tem se repetido ao longo dos séculos, cumprindo a sua função. O homem, de fato, ele é muito pequeno e ele não consegue ver, a maioria dos ímpios, aqueles que afrontam ao Senhor, não conseguem ver a criação como serva do Deus Todo-Poderoso. E é simples. É desta forma. A criação, ela obedece como uma serva fiel, uma escrava fiel à voz do seu Criador. E como é que nós podemos entender esta obediência da criação ao seu Senhor? Primeiro, pela proclamação. Veja só o que diz o capítulo 36, verso 30 até 37, verso 5. É exatamente isso que nós encontramos aqui. Ele fala, eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por essas coisas julga os povos e lhe dá mantimento em abundância. O Senhor Deus utilizando a criação para sancionar o seu juízo e também manifestar a sua graça. Ele é quem enche as mãos de relâmpago e dardeja contra o adversário. Até mesmo quando uma pessoa morre por um raio, de fato foi alvo da mão do Senhor. Ele faz o coração de Eliú tremer e palpitar fortemente. É isso que nós encontramos na Escritura Sagrada. É por isso que essa proclamação ela precisa ser ouvida. Exatamente isso que Eliú diz. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. É isso que ele diz. Mais à frente, verso 4 do capítulo 37. Depois deste ruge a sua voz como um leão, como um grande leão. Troveja com o estrondo da sua majestade. E já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. É exatamente isso que temos no Senhor. Nós não compreendemos a forma como Ele estabelece a sua voz. Ora, e onde que isso termina? E o que nos faz lembrar? O que diz o Salmo número 19, de 1 a 6. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor.
Paulo, em Romanos, capítulo 1, versos 20 e 21, ele diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. É isso que Eliú está dizendo aqui. A voz do Senhor ecoa por toda a criação. Inclusive, no caso, Eliú faz um paralelo entre o estrondo do trovão e a voz do Senhor que se faz ouvir por meio da criação. É proclamação. A criação, como serva do Senhor, proclama as virtudes do Criador. Mas ela também, como escrava, além de proclamar, ela paralisa o homem para que veja o poder de Deus. Isso está no verso 6 e verso 7. Aliás, começando no verso 5. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque ele diz à neve, cai sobre a terra, e à chuva e ao aguaceiro, sede fortes. Assim torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. Ora, o que nós podemos entender aqui? É que diante da manifestação do Senhor, o homem emudece. O homem, como diz, ele não entende, ele não compreende. E não somente isso, mas como diz aqui o verso 7, torna ele inativas as mãos de todos os homens, o trabalho do homem. O homem fica recluso, ele fica emparedado pela manifestação das maravilhas de Deus por meio da criação. Ora, o que o Senhor Deus está fazendo hoje com esta pandemia do novo coronavírus, se não humilhando a ciência, mostrando que a ciência é parca, é fraca. Ela não é uma deusa sobre todos os conhecimentos e não é uma deusa que concede segurança e estabilidade. Não, ela age segundo a vontade do Senhor Deus. E não somente isso, o Senhor Deus também humilhou a economia, sobretudo de países que se arrogavam pela sua riqueza. Deus está humilhando. Não somente isso, mas Deus também está humilhando a política e os poderosos do mundo, que nada podem contra um ser vivo que sequer pode ser visto a olho nu. É isso que o Senhor Deus está fazendo. E nós não sabemos de nada. Muitos acham que estão à mercê da ciência, outros acham que estão à mercê da economia, outros acham que estão à mercê dos governantes. Não, nós estamos à mercê do Deus Todo-Poderoso. É assim que devemos pensar. A ciência, por muitos anos, tenta roubar o verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento de Deus. Assim como a filosofia e tantos outros, mas a ciência, a partir do século XIX, ela assume um protagonismo que não lhe pertence. E a criação, como serva, humilha a ciência, como humilha outras áreas, outros deuses com D minúsculo, outros ídolos que o homem coloca no lugar de Deus, quebrando o segundo mandamento. A criação, como serva, proclamando e levando o homem para o seu próprio lugar, e aí, é claro, ela também faz com que os animais e toda ela manifeste temor do Senhor. Verso 8. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Alimárias aqui são animais, então enquanto os homens são emparedados, eles param de trabalhar, ficam perplexos. E veja, mais uma vez eu lembro, o contexto aqui é de uma grande tempestade, de uma grande nevasca. Os animais também se recolhem, porque temem ao Senhor. Aliás, a criação, ela tem muito a nos ensinar quanto a isto. Quantos ímpios aí não temem a Deus, como Paulo mesmo diz lá em Romanos, capítulo 1, verso 20 e 21.
Ele diz assim: tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. É exatamente isso que está no coração humano do ímpio, e a criação então vem para quebrar tudo isso e mostrar que nós devemos temer ao Senhor, assim como toda a criação teme ao seu Criador. Mas essa criação, ela não manifesta o seu serviço, ela não é serva e escrava do Senhor apenas por proclamar, apenas por colocar o homem no seu devido lugar, demonstrar ela mesma o temor do Senhor e também levar o homem a refletir sobre isso, mas a criação como serva, ela demonstra ser minuciosamente controlada pelo Criador. O Criador a controla. A partir do verso 9 do capítulo 37, de suas recâmaras sai o pé de vento, e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. Criação como serva do Senhor mostra que Deus é aquele que controla minuciosamente tudo que se manifesta aqui nessa terra e no universo. Ora, quem dá ordens ao coronavírus? Quem dá ordens a este vírus tão pequenino? O Senhor Deus. Por mais que você tenha dificuldades em aceitar isto, em se submeter a isto, é o Senhor Deus. O vírus não obedece a um destino natural. Ele não age por conta própria. Ele age pela mão do Criador. O Criador o conduz. Olhando para o contexto aqui do discurso de Eliú, as tempestades, as nevascas, os furacões, os fortes ventos, eles não são autônomos, eles não agem por si só, mas eles obedecem minuciosamente à voz do Criador. Como o próprio Eliú aqui diz, porque ele diz à neve, cai sobre a terra, e à chuva e ao aguaceiro, sede fortes. E a criação obedece. Quer você queira ou não, tudo está debaixo do controle e dos planos eternos do Deus Todo-Poderoso. É por isso que as ameaças da criação ocorrem porque esta obedece ao Senhor. Volto a dizer, as tempestades, as nevascas, aquele tsunami em 2004, bem como este vírus que hoje assola o planeta inteiro, não são autônomos, mas obedecem ao comando soberano do nosso Deus. Tudo está sob o seu controle, até mesmo as catástrofes. Tudo vem das mãos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E aí, diante dessa constatação, diante dessa perplexidade para muitos, Eliú traz aqui a terceira exortação a Jó e também a nós. A primeira exortação, como nós vimos, devemos exaltar ao nosso Deus. A segunda, nós devemos temer ao Senhor. E a terceira, o crente deve saber todo o propósito divino. Por que Deus traz a tempestade, o aguaceiro, as ventanias, os furacões, os tsunamis, as doenças, os vírus, as bactérias? Por que o Senhor Deus faz isto? Verso 13. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Aqui está, portanto, o ponto a considerarmos. O crente ele precisa ser sábio para saber por que o Senhor Deus, do ponto de vista geral, ele faz algo com a criação,
trazendo sofrimento, trazendo, por vezes, tragédia. Eliú coloca aqui 3 propósitos do Senhor. O primeiro, ele diz aqui, como nós muito bem lemos, se convém à terra. Essa expressão se convém à terra diz respeito à própria criação. A chuva, por exemplo, cai para regar a terra, ou simplesmente porque essa é a lei da criação que o Senhor Deus mesmo colocou. Veja que o Senhor Deus, ele estipulou leis na criação, mas ele não colocou essas leis na criação e se ausentou. Não, ele colocou essas leis na criação e ele continua sendo o Todo-Poderoso, que guia e sustenta essas leis com as suas mãos e com a sua voz. Ora, quando nós pensamos num tsunami, isso pertence à criação. Uma criação caída, uma criação que geme por ser redimida. As doenças fazem parte hoje da criação. Ora, se você tem contato com o vírus e esse vírus entra por suas vias respiratórias, você será contaminado. Assim como se você colocar uma vacina ou quando você é curado da doença promovida por esse vírus, você vai criar anticorpos. É isso que significa. Isso faz parte, e essa dimensão é uma dimensão que a própria ciência pode, com a sua fraqueza, com a sua pequenez, pode compreender. Faz parte da criação. São leis que o Senhor criou e infundiu nesta criação para que a criação obedeça a estas leis debaixo de sua total soberania. Mas Eliú não diz que, na nossa compreensão e sabedoria, devemos saber apenas isto quando o Senhor Deus manifesta algo que demanda sofrimento e problema na vida, sobretudo dos crentes. Como, por exemplo, aqui, essa nevasca, essa ventania, essa tempestade. Não, mas ele diz que tudo isso também ocorre para disciplina. É isto que ele fala. A palavra disciplina, que é vara, manifesta, portanto, a ira de Deus, a ira do Senhor contra o pecado, contra o mal. E o Senhor Deus, então, manda a sua disciplina para que aprendamos a nos submeter a Ele, a temê-lo, como nós afirmamos. Quando olhamos para uma catástrofe ou vivemos uma catástrofe provinda da criação, certamente o Senhor Deus está enviando a sua disciplina. E é claro que a disciplina aqui se aplica aos seus filhos. Concomitante a isso, Deus envia sua ira, sua cólera sobre a humanidade, principalmente e sobretudo sobre aqueles que são ímpios e que não o temem. Então, quando eu olho para essas manifestações que nos deixam perplexos, trazem perdas, sofrimento, choro, o Senhor Deus está atuando na sua ira e na sua atuação paternal disciplinar. Para nós é disciplina, para os ímpios é o derramar da cólera de Deus e da ira de Deus. E isto não atinge, por menor que seja a quantidade, a santidade e a justiça de Deus. Mas, meus amados, Eliú não fala apenas da disciplina e não fala também apenas daquilo que convém à terra, mas ele diz que o Senhor Deus faz estas coisas para exercer a sua misericórdia. A misericórdia de Deus, não só sobre a criação, mas principalmente sobre os seus filhos benditos. Quando nós passamos por situações difíceis, dolorosas, de perda, de esmagamento do coração, de muito choro, de muitas lágrimas, o Senhor Deus ali também está exercendo misericórdia sobre os seus filhos, na disciplina para que eles cresçam mais e mais em sabedoria e santidade. E ao mesmo tempo, nada pode destruir a obra desse Deus na vida do crente. Ora, o que é pior para um crente diante de uma tragédia
provinda da criação? É ele morrer. E o que é a morte para o crente? Não é outra coisa senão o fato de que ele, ou a sua parte espiritual, vai diretamente para a comunhão do Senhor, enquanto seu corpo aguarda, dormindo, o dia da ressurreição. Deus exercendo a sua misericórdia. Mas o Senhor Deus não exerce a sua misericórdia apenas nesse aspecto, mas também livrando os seus filhos, livrando os crentes, livrando-os de um sofrimento maior ou de um sofrimento que seja muito mais alto do que a sua capacidade de suportá-lo. Deus exerce a sua misericórdia. Diante das tragédias dessa pandemia, o Senhor Deus está manifestando a sua misericórdia na vida dos crentes. Isto é o que Eliú nos ensina. É desta forma que devemos pensar. Estamos vivendo uma tragédia que vem da criação. O que devemos pensar sobre isso? Deus está enviando a sua disciplina e até mesmo o seu juízo sobre os ímpios. Mas isso também convém à terra, convém à criação. Vírus, bactérias, elas existem, elas mutam, elas inclusive sofrem mutações, se tornam mais agressivas, mais mortais. Mas também o Senhor Deus está exercendo a sua misericórdia. E esses três elementos que sintetizam tudo aquilo que Eliú está falando nesse discurso aponta para Cristo, aponta para Ele. E não há como deixar de mencionar aqui Cristo quando nos deparamos com esses três motivos: a disciplina, porque pertence à terra, e também a misericórdia. Se não, vejamos, quando nós pensamos nas palavras de Eliú, quando ele diz que tudo acontece se convém à terra, lembramos da criação, de uma criação que foi criada. E essa criação foi criada por meio de Cristo. Em João, capítulo 1, versos de 1 a 3, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo. Toda a criação foi feita por meio dele, e sem ele nada disso existiria. As leis, a obediência da criação ao Criador, tudo se dá por meio de Cristo, a presença de Cristo gloriosa em todo este processo. Cristo não está alienado, ele não está separado da criação e dos efeitos da criação sobre nós, mas por meio dele todas as coisas vieram a existir e são sustentadas pelas mãos poderosas do Criador. Cristo, por meio de quem todas as coisas vieram a existir. Quando nós pensamos na justiça de Deus, e é claro que isso aponta, como eu disse, com relação aos ímpios, a ira do Senhor, a cólera do Senhor contra o pecado, nos lembramos do que está em Apocalipse capítulo 6, de 12 a 17. Diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Está vendo aqui a linguagem que traz a criação, ou a manifestação da criação? Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos. Aquilo que nós vimos quando os animais, as alimárias se intocam e os homens são impedidos de fazer qualquer coisa. Veja aqui como nós encontramos as afirmações em Cristo Jesus. E o que acontece? Eles se escondem nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro.
do Criador, Deus Pai Todo-Poderoso, e de seu Filho bendito, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode sustentar-se? Ora, se para nós é disciplina, para eles está implícito aqui a ira do Senhor. E de fato, essa ira chegará a um ponto extremo, onde os ímpios, eles gritarão para se esconderem do Criador, para se esconderem do Deus Todo-Poderoso e de seu Filho bendito, o Cordeiro, a ira do Cordeiro. Portanto, em Cristo, quando vivenciamos esta pandemia, nós percebemos um antecipar pequenino do que será aquele dia. Mas é claro que se para eles, os ímpios, é a ira, para nós, no atual momento, é disciplina. É a atuação paterna do Senhor. É por isso que em Cristo temos a manifestação da misericórdia do Senhor. Quando Eliú diz aqui, para exercer a sua misericórdia, a palavra misericórdia aqui é hesed. É uma palavra que foi traduzida por graça, por um amor fiel, um amor imerecido. É uma palavra que demonstra o amor de Deus para com seus filhos. E no Evangelho de João, capítulo 1, de 15 a 18, no discurso de João Batista, diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Revelou a graça desse Deus. João Batista diz que assim como a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade, a misericórdia vieram por meio de Cristo. Portanto, quando Eliú fala que essas assolações também manifestam a misericórdia de Deus para com o seu povo, essa misericórdia está em Cristo Jesus. Que coisa linda! Porque a criação, por meio de Cristo Jesus, a disciplina aos crentes, por meio de Cristo Jesus, e a ira aos ímpios, por meio de Cristo Jesus, e a misericórdia, por meio de Cristo Jesus. Como sempre eu tenho dito, Cristo, Cristo, Cristo. É isto que Eliú traz. E aí poderíamos, diante disto, pensar um pouquinho por meio de algumas aplicações à nossa vida. Queria trazer algumas aqui. A primeira é: como reagimos diante de uma situação trágica, com revolta ou temor e submissão? Eu sei, irmãos, que não é fácil, não é fácil. Há momentos muito difíceis na vida, sobretudo quando temos perdas que são riquíssimas para nós, mas nós não podemos nos revoltar contra o Senhor. Devemos nos submeter a Ele e saber que Ele é Deus. Em segundo lugar, nós crentes devemos em tudo exaltar ao Pai por meio de seu Filho bendito Cristo Jesus. Sempre. Ainda que vejamos uma situação muito forte contra nós, ainda que sejamos tentados em ver naquilo injustiça da parte de Deus, devemos em tudo exaltar ao Pai por meio de seu Filho bendito, porque se o meu coração está tentado a achar que Deus está sendo injusto, isso é manifestação do meu pecado, porque o Senhor Deus nunca é injusto. Ele é justo, Ele é sábio, Ele é Deus em todas as decisões. Em terceiro lugar, meus amados, tudo na criação é resultado da soberania de Deus. Sabe quem, no fim das contas, criou este vírus e lhe deu ordens específicas? Foi o Senhor Deus.
Não foi um laboratório, não foi a criação por si só, por mutações. Não foi outra coisa, senão o Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é Senhor soberano sobre toda a criação que teve origem em suas mãos. Em quarto lugar, amados, temos que ser sábios. E nós sabemos que sabedoria é temor do Senhor. Devemos ser sábios para entender o princípio que rege as santas atitudes de Deus. Por que existem tragédias? Porque o Senhor Deus traz disciplina a seus filhos com amor, mas aos ímpios por meio da ira. Porque pertence à terra. A criação é assim. Ela foi degenerada e ela vai se manifestar dessa forma. É assim que devemos entender, mas também para a manifestação da misericórdia, do amor fiel de Deus, da graça de Deus sobre os seus filhos. É assim que devemos encarar, ainda que a dor seja extrema. O Senhor está sendo, em última medida, misericordioso. Isso é ser sábio, é ter a sabedoria que o mundo não tem, é ter a sabedoria que os ímpios desprezam. Em quinto lugar, a alegria deve inundar o nosso coração, pois sobre nós repousa a misericórdia em Cristo, irmãos. Oh, irmãos, o sofrimento é parte deste mundo, vem como resultado do pecado. Precisamos deixar de ser meninos mimados e entender isto. Se vivemos grandes períodos de bonança e de paz, mas o sofrimento vem, ou particular, ou geral, ele vem. Faz parte deste mundo. É por isso que a nossa alegria não pode estar atrelada às circunstâncias da vida. Nós devemos, como Paulo, dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, até quando eu estou num leito de UTI, sem oxigênio, entubado, sedado, experimentando a deteriorização do meu corpo. Se houver ali algum tipo de lucidez, se houver ali o mínimo de capacidade para pensar, devo me alegrar no Senhor, porque Ele é o Deus que me ama em Cristo Jesus. E em sexto e último lugar, esta misericórdia, ela é constante em nossa vida, ainda que haja sofrimento. É a presença de Cristo. Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lá no Evangelho de João, ele promete que está conosco todos os dias. O autor de Hebreus diz que Cristo, inclusive, sofre juntamente conosco quando sofremos. Quando somos tomados por estas aflições provindas da criação, da nossa estrutura humana, Cristo não está ali impassível, indiferente, mas Ele sofre conosco, Ele sabe o que é padecer como ser humano e, ao mesmo tempo, nos fortalece com o seu Espírito Santo. Por isso, não se preocupe consigo mesmo. Cristo, por meio do Espírito Santo, o fortalecerá sempre. Não se preocupe muito com os nossos irmãos em Cristo, porque eles estão sendo fortalecidos por Cristo. Devemos nos preocupar com eles, no sentido de orarmos e clamarmos ao Senhor para que derrame abundantemente da sua graça e do seu consolo sobre eles. Sim, mas não precisamos nos preocupar no que diz respeito a eles estarem supostamente sozinhos e numa situação totalmente irreversível. Não. Cristo está com eles. Cristo está presente. E devemos orar para que esta presença traga de forma cabal, completa, a graça e o consolo necessários. Porque acontecem coisas ruins para nós, provinda da criação, e tudo isso faz Ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer
a sua misericórdia. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado porque temos nela a pacificação do nosso coração, o equilíbrio para a nossa mente. Ó Senhor, obrigado por esse discurso do nosso irmão em Cristo, teu servo Eliú, ao teu servo Jó. E nós sabemos que Jó era homem íntegro, homem fiel, mas precisava ouvir aquelas palavras. Ele precisava ser confrontado com a lei do Senhor. Assim como nós também vivemos tempos difíceis, Pai. O mundo todo está vivendo tempos difíceis. Não há para onde ir nesse planeta. Onde quer que estejamos, para onde quer que venhamos a ir, certamente vamos encontrar o mesmo problema, a mesma assolação, a mesma pandemia, o mesmo desespero por parte de alguns, a perplexidade de governos, de economia, da ciência. Não há lugar no planeta, Pai, onde encontramos paz. Esta paz nós só encontramos em Cristo Jesus, e aí não importa onde estamos, é nele. Ó Pai, vem confortar as famílias enlutadas, vem trazer, ó Deus, alívio a esses queridos irmãos. E nós podemos descansar no Senhor, porque as Tuas promessas estão presentes na vida destes queridos. E fortalece-nos também, Pai. Não sabemos o desfecho quanto à nossa vida no que diz respeito a esse momento que vivemos, mas nós cremos que o Senhor nos ama e que o Senhor nos cobre com a misericórdia. Faz isto, meu Pai, para que saibamos exaltar e glorificar o Teu santo nome. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Meu querido irmão, que Deus nos abençoe.